Conta do teu parto pra gente. Gente, a Luísa teve um parto em casa, eu quero saber tudo, porque a gente não conversou sobre isso antes, então pra mim também vai ser muita surpresa. Não sei de nada, eu quero saber tudo agora. Como que foi o seu parto? Em Ai, não, casa, domiciliar? foi, olha, foi a melhor experiência da minha vida, assim, sabe? Foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. E se a gente pensa nisso, né, do parto ser um evento sexual, o que eu ficava pensando, nossa, que difícil que seria se eu tivesse ido para o hospital, por exemplo, porque eu Uhum. estava ali o tempo todo muito entregue às sensações no meu corpo. Em momento nenhum eu pensei, nossa, será que a minha filha tá encaixada? Quanto será que eu tô de dilatação? Daqui a pouco eu tenho que sair da minha casa e ir para a maternidade. Eu acho que teria sido muito difícil fazer esse trajeto, né? Sentindo contração, de você dar entrada numa maternidade. Sim. Então, assim, fluiu muito, 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 muito. E foi muito gostoso. Eu senti muita dor também, mas eu também senti prazer. Então, Quantas horas você ficou em trabalho de parto? olha, Nanda. É que a gente fala, não conta tudo, né? Porque tem os pródromos, Uhum, tem as contrações de treinamento, né? Que são as contrações de sim. treinamento. Aí vem a fase de parto ativo mesmo. Quantas horas, assim, no Eu total? acho que foi umas 4 horas, mais ou Meu menos. Deus do É, céu. Foi pouco. foi pouco, porque foi muito louco, assim, né? Eu tive uma consulta de pré-natal, isso também é muito legal de você ter o parto domiciliar, que as consultas de pré-natal e pós-natal são na sua casa. Ai, que Então, a legal. enfermeira veio e foi uma consulta muito legal, porque a gente falou muito dos meus medos mais profundos, assim. Então, eu realmente, eu O que acho que você mais tinha medo, assim? eu tinha medo de precisar de uma transferência, né, o meu maior medo era precisar ir para o hospital. E eu entrei E em não dá tempo de chegar a isso, assim. é que eu não iria para o hospital, né, Aham. de acontecer uma ocorrência que eu precisasse ir para o hospital, que eu não pudesse ter a minha filha em casa ou que depois que ela nascesse, eu ou ela precisássemos de assistência hospitalar. Então Entendi. esse era o meu medo. Eu fui a primeira pessoa da minha família, sei lá, desde talvez as minhas bisavós, porque as minhas avós já pariram em hospital, a parir em casa, né. Então, assim, eu realmente lidei com muitos medos. Tem casos de morte na família, né, em parto. E de terça para quarta eu tive um pesadelo, que eu estava toda entubada, assim, tava inchada, Ai, Deus. entubada. Daí eu falei, meu Deus, será que isso é pesadelo? Será que isso é medo? Será que é minha intuição? E eu cheguei em conclusão que era simplesmente meu medo. Então, eu conversei sobre os medos e eu fiquei muito segura que ia dar certo. Que eu estava pronta e que a história dos outros era a história dos outros e que eu estava construindo a minha história. Então eu fiquei muito, muito, muito segura. E foi meio mágico, assim, Nanda, porque a minha gestação foi muito difícil. Eu tive vários desentendimentos com meu marido, mas a gente conseguiu ali, no final, estar em sintonia, né? E a gente teve uma relação sexual, não pensando, vamos entrar em trabalho de parto, mas a gente teve, foi muito intenso. Eu acho que já foi intenso porque eu já estava ali, né, no começo. E daí eu tomei um banho longo e a minha bolsa estourou, assim, né? E eu tava na Nossa. dúvida, será que é bolsa? Será que não é? E um dos meus medos era não entrar em trabalho de parto, porque teoricamente foi isso que aconteceu com a minha mãe e por isso que ela precisou de cesárea. E logo depois eu comecei a sentir contração. Eu acho que ali, e eu fiquei achando, Nanda, até o expulsivo que eram pródromos. Então, Uhum. não, isso Ficava não achando, são não, não pródromos, é. são só pródromos, Hum. mas já estava muito intenso, muito intenso. E realmente, assim, para mim, eu senti intervenções, coisas muito sutis. Por exemplo, eu não queria que meu marido ficasse cronometrando contração. Eu não queria falar para ele, ai, começou, terminou. Aconteceu comigo a mesma Eu me coisa. irritei Eu me demais. irritei. Eu falei assim, não, não dá. Para tudo, eu falei pra ele. Ou você fica aí nesse aplicativo, eu tô sentindo a dor, mas eu não consigo te falar o que que é. Ele falou assim, faz um sinal de beleza. Eu falei, que beleza o quê? Eu tô sentindo dor. Aí eu fui pro chuveiro, ele sentou no vaso. Daí ele media pelo meu grito. Então, quanto mais intenso tivesse o grito, daí ele fala, agora tá terminando. Aí marcava. Aí, de repente, o aplicativo deu uma mensagem assim, ó. Vá para o hospital, vá para o hospital, vá para o hospital. Dele, meu Deus, mas eu acabei de começar a medir. Será que é verdade? Daí a enfermeira chegou e viu que eu tava com 8.
Daí era pra ir pro hospital mesmo, entendeu? Mas é isso, a gente não quer falar, entendeu? Não quer ficar E eu falando. acho que é essas pequenas coisas que a gente precisa pensar que são intervenções, por mais São. sutis que possam parecer. É, Então, a relação. Por que que o parto é um evento sexual? A relação sexual, imagina alguém ali. Você tá respirando de 5 em 5 minutos, com a respiração mais ofegante, significa que daqui a 2 minutos você vai gozar. é. Como que você vai parir assim? A gente já fica tenso porque o filho tá dormindo no quarto do lado. Já é uma intervenção psicológica. Imagina você lá, né? Tipo, pensando nesse caso. Então, realmente, assim, para mim foi muito gostoso parir em casa por isso, porque em momento nenhum eu também não pensei, ai, será que a minha filha tá na posição certa, não tá? E daí o meu marido foi falando no grupo, né, do parto, olha, tá de tanto e tanto tempo. Enfim, daí a doula falou, quando quiser eu posso ir. E eu acho que ela chegou umas 4 da manhã, Lara nasceu 6h20, ela foi a primeira a chegar. E logo depois, acho que ela fez a avaliação dela, né, ali, vendo, sem fazer, claro, eu não tive toque, eu não queria toque, isso também foi algo muito legal de parir em casa, porque realmente você só deixa fluir e a fisiologia acontecer. Sim. E quando a enfermeira chegou, eu já estava ali no momento de transição para o expulsivo. Acho que foi ali que eu falei, meu Deus, eu tô parindo mesmo. Sim. Não Meu estamos provados, é verdade, sabe? E eu lembro de... Agora que eu não vou pro hospital mesmo, você pensou, né? Agora eu vou parir aqui. Não, mas isso para mim foi muito importante. Quando eu vi ali que a bolsa rompeu, que ainda não tinha certeza, porque como eu tinha tido relação sexual, ficou na dúvida, poxa, será que algum líquido, né, da relação, É. alguma coisa poderia ser, né, da minha vagina, enfim, de outras coisas. Eu falei, não, vai dar tudo certo e eu vou parir a minha filha em casa pela minha vagina. Eu tava muito segura. Então, acho que isso é muito importante a gente falar, Nanda, que realmente o melhor local para uma mulher parir é onde ela se sente mais segura, porque realmente esses hormônios vão fluir melhor. Mas eu também acho que, por conta da nossa cultura e dos nossos tabus, poucas mulheres entendem que é seguro e mais prazeroso a casa. Então, acho que a gente precisa falar, sim, sobre parto domiciliar. Sim. Até porque algumas amigas falaram, nossa, eu nem sabia que isso era uma opção, Luísa. Eu não sabia que se podia parir em casa, né? Sim, hoje em dia tem equipes, né, que atendem e tudo mais, mas a própria mulher ali, se ela tiver uma doula, ou se ela tiver um acompanhante, ou se ela tiver, né, preparada ali para aquele ambiente, ela pode ter em casa normalmente. Pode, sim. Antigamente era assim, né? Claro. Ah, mas morria muito bebê, morria mãe, morria isso. Tudo bem. A gente sabe que a cesárea veio para salvar vidas, né? Porque a Uhum. cesárea veio para salvar uma mãe que está tendo né, alguma coisa que pode levá-la para cesárea. Que bom, que ótimo que a Que gente tem. maravilhoso, né? Mas a mulher, se ela se sentir bem, ela pode ter onde ela quiser. Ela pode ter no rio, no mar, onde ela quiser. Pode. E acho que, assim, isso realmente de você ter em casa, no seu ninho, né? É. Você é muito louco, porque realmente o êxtase é muito grande, porque não tem interferência de hospital, de luz, de ir para um lugar e para o outro. Então, assim, eu lembro que os dias depois do parto parecia que eu tava nas estrelas. Eu falo, né? Até o meu relato, que eu ainda não escrevi, mas eu escrevo muito sobre parir, né? Uhum. Tô, tem o segundo livro que vai ser sobre isso. Ai, que legal. Mas que eu falo que eu fui até as estrelas buscar a minha filha. E eu sentia que eu tava lá nessas estrelas ainda. Então a minha casa toda tava assim, uma atmosfera muito gostosa, sabe? Como se fosse uma proteção ali. E eu não sei como foi pra você, Nanda, mas todas as dificuldades desse pós-parto imediato que eu tive várias, né? Por exemplo, a amamentação foi muito difícil, eu sentia muita dor. Quando eu lembrava do meu parto e daquele êxtase, daquele prazer, e também eu também senti dor, mas de eu ter vencido e conseguido tudo isso, eu senti uma força, sabe? Assim, eu vou dar conta disso, eu Sim, sou muito maravilhosa, como é que eu sim, duvidei de mim todo esse tempo, sabe? sim.